Olá, 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 você que nos acompanha, é um prazer mais este encontro aqui na nossa Coluna da Hora. E olha, hoje a gente tem o grande prazer de receber um amigo querido, um profissional o qual eu muito admiro e respeito, e é um amigo de longas datas, longuíssimas datas, Ricardo Kelmer. Ricardo Kelmer é escritor, roteirista, letrista, é um sujeito multimídia e um cara que está sempre fazendo agitação cultural. Ele apresenta-se em bares e teatros com shows musicais e literários, ele organiza eventos de inserção na literatura. E ele já morou em São Paulo, já morou no Rio de Janeiro, é um cara que tem circulado muito, tem feito muitos bons contatos, muitos excelentes contatos. Olha, o Ricardo é autor de alguns livros, entre os quais O Irresistível Charme da Insanidade, é um livro de 2011, Guia da Sobrevivência para o Fim dos Tempos, que é um outro livro de contos em 2012, o primeiro é um romance, Indecências para o Fim de Tarde, que são contos eróticos, de 2014, e agora ele está lançando Viajando na Maionese Astral, que é um livro super interessante, super legal, bem humoradíssimo, e tem muito a ver com as nossas viagens, as nossas viagens das nossas gerações, viagens astrais. Bom, antes de começar, eu queria só lembrar o seguinte: hoje foi feita a primeira reunião da CPI, eu chamo CPI do genocídio, há quem chame de CPI da Covid-19, lá no Senado. Ficou definida a seguinte composição da mesa: o presidente é o senador Omar Aziz, o vice-presidente é Randolph Rodrigues e o relator é Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Olha, não é surpreendente, muita gente já esperava, já era uma composição que estava sendo articulada para essa CPI que vai investigar uma série de fatos relacionados à gestão da saúde, à gestão do país, à gestão das vidas em relação à CPI, à pandemia da Covid-19, tá? E é algo que é muito importante, talvez seja assim, um divisor de águas para a história recente do Brasil, essa história pós-2018, que tem mais de 390 mil mortos, já estamos chegando a 400 mil mortos, por uma série de fatos que com certeza não são de interesse da sociedade. Pessoal, tem também a demissão do Valderi Rodrigues, que é o secretário da Fazenda, né, o secretário especial da Fazenda pelo ministro Paulo Guedes, e esse pode ser também um indicativo de uma incapacidade, porque crise existe, mas de uma incapacidade de gestão, porque uma série de contatos parlamentares relacionados ao orçamento de 2022, de 2021, aliás, atrasadíssimo, que o Valderi estava articulando, isso aí articulou com as casas parlamentares, e no fim das contas acabou desagradando o Planalto, e aí eis o desfecho desse problema, que é um problema grave de gestão. E agora a gente tem que lembrar também a possibilidade, que existe uma grande possibilidade, de o país, em especial o Rio de Janeiro, se começar a se livrar ou começar a se tocar do problema que está criado lá, chamado milícias. Infelizmente tem uma referência, que é a referência da morte do menino Henri Borel, que teria sido morto pelo padrasto, pelo namorado da mãe dele. E o Henri Borel, um garoto de 4 anos, foi morto a pancadas, foi torturado, violentamente, brutalmente torturado. E o acusado maior tem sido o vereador Dr. Jairinho. Esse Dr. Jairinho, há relatos de que ele é relacionado às milícias. Então seria uma possibilidade, uma oportunidade muito interessante para que as instituições parlamentares, as instituições de amparo da sociedade, do cidadão, elas fizessem ou tomassem algum gesto em relação a essa questão das milícias. Bom, eu vou convidar agora o Ricardo
para participar aqui do nosso bate-papo. Ricardo Kelmer. Ricardo Kelmer. Espera aí um instante. Só esperando aqui o Ricardo chegar. Tá tendo dificuldade aqui de algum. Pronto, o Ricardo tá chegando. Opa, olha aí. Isso é vinho, Coca-Cola, café? Fala, Ricardo, como é que tá, cara? Um brinde. Cara, que bom. E aí, Besta Fera, prazer participar do seu programa. É o nosso... Parabéns. Você, como sempre, honrando nosso passado cultural. Que bacana, cara. Cara, é muito bom esse reencontro, ainda que seja um reencontro virtual, que a gente coloca, além de colocar assuntos em dia, a gente vai tratar de uma admiração comum, um respeito comum que nós temos, que é Belchior. Belchior, Antônio Carlos Belchior, que eu costumo citar como o mais importante letrista de uma geração que saiu daqui do Ceará. Opa, peraí, olha aí. Uma geração que saiu daqui do Ceará, enquanto o Ricardo volta, eu vou continuar falando. E essa, olha aí que bacana. E essa geração que foi muito produtiva, foi muito criativa, que ainda tem o seu legado e que deixa, e o Belchior estão completando agora 4 anos da morte dele, na próxima sexta-feira, e algo super importante que a gente precisa destacar é a referência que ele se tornou. A poética e a música, a poesia e a música do Belchior são legados que ficam de forma indelével para a gente, até não só para a nossa geração, porque vem atravessando outras gerações. Eu queria fazer uma provocação, fazer uma pergunta, que é também uma provocação para você, Ricardo. Viver é melhor que sonhar? Não. Eu vou me permitir discordar do nosso amigo, do nosso querido bardo bigodudo de Sobral. Eu acho que sonhar é melhor do que viver, cara. Principalmente nesses dias de Brasil atual, né? Pois é, as coisas estão super difíceis e a gente sabe que não é impossível, mas é muito difícil. A gente tem, além da pandemia da Covid, a gente tem também a epidemia da fome, que eu acredito que é algo extremamente grave. E daqui a uns poucos anos, ou daqui a pouquíssimo tempo, eu acredito que a gente vai ter de enfrentar a epidemia da ignorância. A gente tem uma situação de reativa contra a cultura, contra a inteligência. Eu já vi uma personalidade falando que livros são muito complicados, tem muita coisa escrita neles, que é um negócio muito chato. Pô, o presidente da República disse isso aí. E eu acho assim que é um momento extremamente grave, que é necessário que a gente tenha uma reação e uma resistência a esse tipo de coisa, que a gente possa, de fato, trabalhar e planejar um futuro em que o conhecimento seja um bem do cidadão. Não é isso? Por isso que eu joguei essa frase provocativa, né? Eu sei que é uma provocação também. Viver é melhor do que sonhar, ou sonhar é melhor do que viver. Mas, atualmente, no Brasil, sonhar é muitíssimo melhor do que viver. Aliás, não tem nem comparação. Mas eu falo também no sentido artístico, filosófico, de que o artista, o criador, ele precisa do sonho, sabe? Ele precisa do estado onírico, de criatividade. Que é verdade. Né? Ele precisa se descolar da realidade mundana, diária, urgente, cotidiana, para poder buscar nos níveis inconscientes, né, de si mesmo, ou nos níveis inconscientes da humanidade, né, falando agora inconsciente coletivo, né, nas ideias do Jung. Ele precisa descer para esses níveis para buscar o material, né, a lava fervente que vai compor o seu trabalho artístico, né?
E os sonhos estão nesse nível do inconsciente, no nível não ordinário, né? Então, para o artista, principalmente, para quem cria, para escritores, sonhar, se não é melhor do que viver, é tão importante quanto. Olha, nós tínhamos um colega, faleceu recentemente, Fernando Ribeiro, que Eu discordo. Ele costumava. Mas quem está falando aqui sou eu. O Fernando costumava brincar, ele dizia o seguinte: antes eu sonhava, hoje eu nem durmo. É mais ou menos essa a nossa realidade. Fernando Ribeiro faleceu há pouco tempo, mais uma vítima da Covid. Fernando, ele deixou muitas amizades, ele com certeza não vai ser só uma estatística, mas é vida que segue, né, cara? A gente tem que tocar o barco da forma que é possível e se defendendo as nossas convicções, as nossas crenças, nossas formas de fazer e de acreditar nas coisas, né, de tocar o barco para frente. Ricardo, tem um ponto que eu queria destacar contigo. Como é que foi o teu encontro com a arte do Belchior? Como é que foi o teu trabalho? Eu queria que tu falasse também um pouquinho da proposta, do projeto, que é o Para o Belchior com Amor, um livro que eu participei também e agradeço muitíssimo, e eu faço questão sempre de agradecer essa participação. Daqui a pouco, esse convite que você me fez, e daqui a pouco eu vou explicar por que também tem essa ênfase da minha parte, além do agradecimento natural. Cara, o meu primeiro contato com a arte do Belchior foi na adolescência, né, nos anos 70, por volta do lançamento do segundo disco dele, né, o Alucinação, né? Mas eu era... 74, se não me engano. 75, 76? É por aí. Mas eu era muito garoto, né, cara? Eu tinha 76, 12 anos, né? 13. E não absorvi, né, a profundidade da coisa, né? Mas fiquei tocado, né, pelas canções, alguma coisa ali de rebeldia, né, que a gente já captava, mesmo adolescente. Depois veio o Coração Selvagem, aquele outro disco, que eu vivi mais, né? Eu já tinha um pouco mais de idade, né? 1 ano, 2 anos depois. E Belchior ficou sendo uma trilha sonora na minha vida, nos meus romances, nos meus namoros, nas noitadas, na boemia. Apesar de que, naquela época, eu curtia mais o Raimundão. Torcedor de Fortaleza. Pois eu curtia mais o Raimundão, mas hoje nem se compara. Curto muito mais o Belchior, até mesmo por uma questão de coerência política, né? Enfim, também não quero entrar muito nesse aspecto aí, porque a gente está falando é do Belchior, né? Exatamente, vale mais a pena. Muito mais. E aí, o que acontece, né? Em 2016, eu queria homenageá-lo, né, nos seus 70 anos, né, 30 de outubro de 2016, e tive a ideia de fazer... você tem esse trabalho de 2012, né? 14. 2014? 2014. 2014, né? Que inclusive me influenciou bastante. Eu trabalhei muito no projeto Para Belchior com Amor, escutando as músicas desse disco que você produziu. Então lançamos, né? Eu queria fazer um show com meu amigo Felipe Braia, que me acompanhou bastante, fez junto comigo o Vinícius Show de Moraes, né? Que é um outro projeto musical literário, né? Que eu criei e que o Felipe Braia participou comigo. Mas aí não deu certo, ele foi para Portugal, ainda está por lá, terminando de fazer o mestrado dele. E eu tive a ideia de escrever um livro em que a gente fizesse uma brincadeira com as canções do Belchior, mas de forma literária, né, para homenageá-lo tanto na música quanto na literatura.
E aí convidei vários amigos, jornalistas, artistas, teatrólogos, professores, artistas, escritores, para fazer este livro aqui. Dá para ver aí? Olha, tá invertido, a câmera inverte esse negócio, mas é para Belchior com amor. Leia, lê aí as figuras que participam, apresenta aí as figuras que participam desse Será que trabalho se de eu mexer aqui, Não, 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 é a não, né? câmera que inverte, a câmera dianteira. Ah, tá, pois é. E aí, Chico Sá, Gero Camilo, Étel de Paula, Raimundo Neto, Carmélia Aragão, Ricardo Guilherme, João Ederson de Oliveira, José Américo Bezerra Saraiva, Ana Carla Dubiela, Cleudene Aragão, Ricardo Kelmer, que sou eu, Roberto Maciel, que é você, Tiago Arraes e Jeff Peixoto. Cada um escolheu uma canção do Belchior e escreveu um conto, uma crônica ou uma carta inspirado nessa canção. Esse livro é um sucesso, é um caso de sucesso, podemos dizer assim, porque ele é um livro independente, não saiu por nenhuma editora, todo o esforço de vendê-lo foi através dos autores e meu, que sou organizador, então Tá no ele Amazon, praticamente né? não foi para as livrarias, só a livraria Lamarca que ainda o vende, ou seja, ele foi vendido totalmente mão em mão nos eventos literários, nas feiras, na internet, ou seja, ele tem esse ar de rebeldia, né, de independência, para combinar um pouco também com Belchior. E já está esgotando a segunda edição, cada edição de 1.500 Cara, exemplares. que barato, que legal saber isso aí. Muito bom saber isso aí. Pois é, são 3.000 exemplares, cara, que a gente De- conseguiu distribuir aí. Muito deixa, bom, né? deixa eu pedir licença para contar aqui a minha história nesse livro. Eu tinha É. acabado de fazer, em 2016, um evento que chamava Fórum Harmônicas, chama-se Fórum Harmônicas Brasil, um evento que a gente já realizava desde 2005 presencialmente, e eu estava sofrendo demais, com sofrimento físico mesmo, eu estava com dor, muita dor de cabeça. Beijo para minha querida leitora Bruna aí, que acabou Olha de entrar. aí. Então, deixa eu dizer, eu estava com muitas dores de cabeça. E o Ricardo me ligou, dizendo, rapaz, Roberto, quer Dois na participar do... radiola também, viu? Desculpa, Ah, Betão, é porque a que gente tem que dar um beleza. toque. Dois na radiola entrou, que são dois caras DJs de discotecagem de vinil sensacional. Já indico aqui para Daqui a pouco a gente os fala aqui do bares e pessoal que está eventos. acompanhando a gente aqui. Mas deixa eu contar aqui. Então, Sim, desculpa. eu estava vindo com muitas dores de cabeça e o Ricardo me convidou para participar. Eu digo, cara, eu tenho que participar desse projeto, que é um projeto muito interessante. Ele tinha falado, além da proposta de ter uma leitura minha, não é uma avaliação, não, uma leitura muito particular de um trabalho específico do Belchior, eu poderia estar interagindo de alguma forma dentro de um livro com gente muito interessante, Chico Sá, Étel de Paula, Jeff Peixoto, gente, o próprio Ricardo, gente que eu admiro muito, respeito muito. E eu descobri, naquele momento, fui diagnosticado com um tumor cerebral, cara, eu escrevi minha participação toda com um tumor cerebral, com muitas dores de cabeça, foi removido, foi Putz. retirado, eu consegui escapar sem nenhuma mazela ou sem nenhuma sequela, e ficou tudo, pelo menos aparentemente tranquilo, tudo legal, ficou bem resolvido, enfim. Foi muito marcante para mim Putz. e foi super, Maté uma super, aqui, viu? muito interessante. O que Maté é uma isso por aí? você aqui. O que é isso aí que tu tá bebendo? Mas é um Cabernet Sauvignon espanhol aqui, chamado Marquês de la Cruz. Muito gostoso. Depois eu falo até sobre vinho, um pouquinho, se der Ah, que tempo. beleza. Vamos falar assim, claro, com certeza. Ricardo, e também em 2014, isso aqui vai aparecer também invertido, eu participei da produção desse CD. É um CD em tributo à arte do Belchior, feito por artistas do blues. Então a gente reuniu aqui o pessoal do Blues Etílicos, da Blues Label de Fortaleza, o Big Joe Manfra do Rio de Janeiro, o pessoal da Mr. Jack, uma banda de Curitiba, Jefferson Gonçalves, Blues Etílicos com Sambê, Arthur Menezes,
Ted e Blue Drop, lá do Espírito Santo, Diogo Farias e Marcelo Justa, Vasco Faé, Taryn Spillman, Adriano Grinenberg, Big Bet, que é outra banda lá do Espírito Santo, Felipe Casou, daqui do Ceará, e Rodrigo Nésio e Duo Condé Blues de Minas Gerais. E foi uma experiência super interessante que nós reunimos aqui cerca de 60 profissionais de vários locais do país, com leituras distintas, leituras diferentes da obra do Belchior. E eu quero fazer aqui um convite a quem estiver participando. Escolhe aí um número de 1 a 100 cada pessoa e a gente daqui a pouco faz um sorteio. Opa. São 3 CDs que nós temos aqui e a gente pode sortear os 3 CDs, dependendo do interesse do pessoal aí. Cada qual escolhe. 13. 13, tá certo, tá ótimo, excelente número. Vou anotar aqui então já. Então, pessoal, foi essa aí a nossa ideia, e é bom saber também, Ricardo, que serviu de inspiração para o teu trabalho, porque, afinal de contas, Belchior sempre é inspirador, né, cara? Tem algumas coisas que são... O meu encontro com a música do Belchior foi mais ou menos aquela história que você contou da sua história. Eu era muito garoto, estava começando a dar os meus primeiros passos, a gente sempre ligado em rádio, né? Naquela nossa época era muita rádio, acho que não tinha nem rádio AM. Na época a gente ouvia na hora do almoço com Belchior, com muita frequência. Não tinha rádio AM, não tinha, era FM. FM, perdão, não tinha FM, né? Então a gente ouvia... Aliás, a FM já tinha, sim, a FM do Povo é de 82, se eu não me engano. E antes tinha a FM Verdes Mares, que é a FM 93, e a FM Dragão do Mar, antes do Povo até, antes da FM do Povo. O som maior do sucesso. O som maior do sucesso, dobradinha do povo. Então, cara, a gente tem esse, vamos dizer assim, esse chamego e esse respeito pelas coisas do Belchior, que foi um cara que parece que está sendo redescoberto agora. A gente viu e ouviu o Emicida fazendo uma leitura dele, do Sujeito de Sorte, né? Oferecendo para as gerações de ouvintes, as gerações Spotify, Deezer, mais uma forma de apreciar ou de conhecer o trabalho do Belchior, né? Olha aí, tem gente aqui, o Under Moon escolheu aqui o número 25, a Giovana Santiago pediu o 13 também. Lá de Floriano, no Piauí. Ricardo, a Giovana pediu o 13, Giovana vai ter que pedir outro aí, hein? Não, deixa o 13 com ela, eu estava brincando. Tá certo. Ok. Daqui a pouco, então, a gente vai fazer o sorteio desses 3 CDs. Lembrando que são 3 CDs, né? Quem tiver interessado. Sim, Ricardo, então eu queria ver contigo o que é que mais te chama a atenção na poética do Belchior. Queria que você fizesse que entregasse os pontos para a gente. Onde é que está a chave da poética do Belchior na tua vida? Onde é que você se encontra com ele? Cara, Belchior, ele não é apenas um cantor, um compositor, um intérprete, né, como a maioria das pessoas costuma conceber, né? Ele é mais do que isso, ele é muito mais do que isso. Ele é um filósofo, ele é um pensador e ele é um literato, e um grande literato. Ele, por ser muito erudito, bebeu em várias fontes, muitas fontes clássicas e contemporâneas também, e isso serviu de base, né, para ele basear a obra dele em fundamentos muito sólidos e muito caros para a história da cultura ocidental, né? Então, é possível gostar de Belchior percebendo apenas um primeiro nível, sabe? O nível mais superficial, que é aquele que a gente escuta na rádio ou quando toca as músicas, aí fica batendo o pezinho, cantando já decorado, né? Sem parar para pensar, né? no que está falando, né?
É legal também, ótimo também. Belchior tem composições, né, lindas, né? Mas é possível também gostar de Belchior e perceber um nível mais profundo no trabalho dele, que são as referências literárias, filosóficas e os diálogos que ele faz com a contemporaneidade da música brasileira, sabe? Nas letras das músicas dele, você pode perceber diálogos mesmo com outros artistas, né? Como, por exemplo, Caetano Veloso, de quem ele O era antigo muito compositor baiano. admirador, né? O antigo Como? compositor baiano que dizia que tudo é bonito, tudo é maravilhoso. E também, cara, é possível perceber em Belchior, nos trabalhos dele, o literato. Eu faço aqui agora um convite para você que está nos escutando, nos vendo. Quando puder, escolha uma música de Belchior que você gosta, que tenha letra, uma letra, né, que você gosta, admira, e leia a letra sem escutar a música. Obviamente que você, por favor, vá buscar a letra numa fonte confiável, né? Porque às vezes a gente vai buscar letra na internet e encontra umas letras adulteradas aí que acaba até prejudicando o entendimento real do que o autor quis dizer. E leia Belchior, em vez de escutar Belchior. Aí você vai perceber a grandeza e a sutileza, sabe, da arte literária do Belchior. Por exemplo, vou citar um exemplo. Posso citar um exemplo? Claro, por favor. Na música, talvez pouquíssimas pessoas tenham percebido isso, mas há uma pegadinha na música, na música Quando eu não tinha o olhar, Galos, Noites Noites e e Quintais. Quando eu não tinha o olhar lacrimoso que hoje eu trago e tenho, quando eu adoçava meu corpo, meu sono no bagaço de cana do gênio, né? Aí ele tem uma parte dessa música, da letra, que ele fala: eu era alegre como um rio, um bicho, um bando de pardais, como um galo, quando havia galos, noites e quintais, né? E eu sempre achei, sempre não, quando eu comecei a estudar melhor Belchior e ouvir com mais atenção, eu comecei a desconfiar dessa repetição do verbo haver na letra, e eu comecei a achar que não combinava com a riqueza do Belchior, a riqueza erudita, literária, filosófica. Pô, por que o cara repetiu como um galo, quando havia galos, noites e quintais? É um recurso da repetição, eu sei que é importante na métrica da melodia, da música, na construção, né, do ritmo, mas Belchior não é disso, ele não é de jogar palavras à toa, então eu fiquei cismado. Aí eu fui no encarte do disco que eu tenho, que é o Coração Selvagem, né, 77, né, se eu não me engano, 77, se eu não me engano, e aí estava lá. Na verdade, a frase, a letra é assim, ó: eu era alegre como um rio, um bicho, um bando de pardais, como um galo, quando havia, do verbo ver, quando havia galos, noites e quintais. Ou seja, quando existia galos, noites e quintais. Então, não é o verbo haver repetido. Primeiro é o verbo ver. Quando havia. E depois o verbo existir. Quando havia galos, noites e quintais. Aí minha intuição estava certa, né? Então, isso é só um exemplo de que como nós perdemos muita coisa da riqueza linguística dos trabalhos do Belchior se nós apenas escutamos a música.
Então, fica aqui o convite. Se você quer conhecer melhor Belchior, tem que entrar na dimensão literária das letras dele. E isso acontece quando você E lê às em vez de você vezes, nas escutar. muitas dimensões literárias, né, tem uma coisa que me chama muita atenção e que quando eu comecei a me tocar, eu digo, cara, esse cara é diferente demais. Foi quando eu ouvi Velha Roupa Colorida e estava lá o Belchior somando Edgar Allan Poe, Beatles com Blackbird e Luiz Gonzaga com Aço Preto. Eu digo, cara, esse cara tá falando isso que ele está fazendo, isso que ele fez, é algo completamente distinto de tudo que se faz na música brasileira. É uma conjunção de coisas que, de certa forma, influenciaram a vida dele. Ele é um cara do Nordeste, um cara do interior do Nordeste, mas de uma geração que ouviu Beatles e uma geração que leu, sabe? E aí eu volto àquele assunto que a gente estava tratando agora há pouco, que era justamente a questão da epidemia da ignorância. Eu acho que se a gente se apegar a algumas referências, como o Belchior, a gente, que eu digo a sociedade, se a gente se apegar a algumas referências como é o Belchior, talvez a gente consiga uma vacina para esse vírus, contra esse vírus da ignorância, cara, porque a gente não está vendo tanta coisa distante aí, de tantos absurdos, né? As coisas estão acontecendo de forma atropelada, as coisas estão se atropelando e a gente tem o desafio agora, o desafio de conter essa avalanche, ou essa epidemia, ou o que quer, como é que a gente possa chamar essa onda, esse tsunami de ignorância, né? Mas eu acho que ainda temos um longo caminho, viu, pela frente. Mais ou menos como a febre, né? Ela tem que chegar ao seu ápice para poder só então regredir. Não quero com isso desanimar, né? Desanimar quem está na resistência. Nós estamos na resistência, mas acho que ainda precisamos de muita luta ainda, viu, cara? É um imenso desafio, né, cara? É um imenso desafio esse para qual só com muita articulação, com muito diálogo, a gente vai conseguir superar ou vencer esse desafio. Porque lutar contra esse problema é talvez uma tarefa fundamental, é vital. Eu acho que isso é como respirar. É como ter acesso ao conhecimento, à informação, à cultura e à arte. São situações vitais. O ser humano não consegue viver sem isso aí. Eu acho que os momentos mais nebulosos da história da humanidade foram aqueles em que a censura vigorou. E aí eu posso falar com certeza da Idade das Trevas, lá na Idade Média. A gente pode falar aqui do momento de censura da ditadura dos militares, a gente pode falar de um monte da Guerra Fria, a gente pode falar de um monte de situações extremamente graves e extremamente perigosas para a sociedade. Não é isso? E nesse momento, né, de pandemia que estamos vivendo, há uma classe de profissionais que está realmente passando por... Bom, todo mundo está passando por uma situação muito complicada, né? Exceto quem está se beneficiando, né, da crise, né, da pandemia toda e tal. Mas os artistas, de modo geral, eles precisam do público ainda, eles precisam de estar na rua, né, de modo geral. Eles precisam de shows, os escritores precisam de palestras, de eventos literários, de saraus, de bares, nas feiras, né, divulgando e vendendo seus livros. O teatro precisa do teatro aberto. Tem a internet, tá, mas não é a mesma coisa. Por enquanto, a internet não substitui totalmente o contato pessoal. Então, faço aqui um pedido para quem nos assiste. Se você tem amigos que são artistas, músicos, dançarinos, fotógrafos, escritores, enfim,
e puder ajudá-los de alguma forma para que eles possam se manter vivos, né, durante essa tempestade, faça isso. Porque o que tem de artista em situação realmente calamitosa, fora os que já morreram, cara. Fora os que morreram, não conseguiram sobreviver. Então, fica aqui um pedido para quem curte arte. E eu reforço esse teu pedido, repetindo o que eu disse agora há pouco, que o acesso à cultura, o acesso à arte, o fazer cultural e o fazer artístico, eles são vitais para a sociedade. Uma sociedade saudável só é saudável se ela tiver arte, se ela tiver cultura, se ela tiver pensamento, se ela tiver criatividade funcionando e fazendo com que as coisas caminhem, né? Afinal de contas, a gente depende disso mesmo, né? E eu acho super válido e importante essa tua observação, Ricardo, porque a gente deve lembrar que o primeiro setor da economia que parou foi a economia criativa. Foram os artistas, foi a cultura que parou primeiro por conta da pandemia e depois a estimativa é que seja o último a voltar às atividades rotineiras ou tentar voltar às atividades rotineiras, né? E esse é o grande nó da coisa, né? Como é que isso vai se... E a gente está tendo também um momento, vamos falar especificamente aqui dos meios digitais que estão revolucionando a música, e muita gente está perdendo o pé da coisa, e os meios digitais estão revolucionando a literatura também, os textos já começam a dividir o meio físico com o meio digital. Tem gente que não compra mais livro físico, tem gente que só compra livro digital. Então você tem essas mudanças, né, que seria muito importante que todos pudessem participar, discutir essas mudanças e tal, e agora as coisas estão se tornando mais difíceis e as pessoas estão até ficando mais afastadas, não é isso? Está tudo tão louco, tão incerto, mas é importante, como você disse, continuar acreditando na arte e na força da cultura, porque um povo sem identidade cultural, sem identidade artística, é um povo mais fácil de ser dobrado, né? Dominado. Né? Convencido. É verdade, subjugado, talvez. Olha, a Magna Mastroianni, ela está lembrando aqui pra gente que comida é arte, como bem disseram os titãs, né? E é isso mesmo, comida é arte. Você tem fome de quê, Ricardo? Magna Mastroianni, diretamente de São Paulo ou de Londrina, nunca sei bem onde é que ela está, mas uma amiga muito querida e muito importante na minha trajetória de vida, que me ajudou bastante quando eu estive morando em São Paulo, né, naqueles 11 anos que eu morei lá, antes de retornar em 2017 para Fortaleza. Obrigado, Magna. Massa. Ricardo... Sim, eu tenho fome de quê? Eu tenho fome de... Agora eu tenho fome de vinho. Como diria o Rogaciano Leite, filho, bebamos. Ricardo, eu queria que você falasse um pouquinho também do teu livro mais recente. Eu não gosto de dizer teu último livro, digo teu livro mais recente, que é o Viajando na Maionese, né? Como é que fala desse teu livro, desse teu trabalho, que é um livro de reminiscências, é um livro tem ficção no meio, tem realidade no meio, são memórias. Como é que é? O Viajando na Maionese Astral é um livro que eu fiquei 12 anos escrevendo. Demorou muito tempo, porque... Estava viajando. Primeiro que eu não tive pressa. Eu não tive pressa. Nos meus livros anteriores, eu costumava ter mais pressa de publicar. E, às vezes, acabava me arrependendo, né? E aí tinha que consertar alguma coisa numa segunda tiragem. E aí esse eu considero o meu livro mais maduro nesse ponto de vista, tanto estilístico, quanto da paciência para gerar um novo filho, né? E ele, o Viajando na Maionese Astral, que está aqui
Eu vou ler ao contrário. Viajando. Pronto, é isso aqui. Viajando na Maionese Astral conta a história de 5 amigos que supostamente se conheceram na Dinamarca do século XIV, quando viviam lá, numa escola iniciática, esotérica, e eles tinham uns rolos entre eles e também com outros dentro da escola esotérica. E aí, supostamente, né? Olha só o termo que eu estou usando, que é importante. E que supostamente se reencontraram, né, neste século XX, no século XX, em Fortaleza. E alguns participantes desse grupo tiveram uma vivência mística, psicológica, mística, e lembraram da vida na Dinamarca. E convenceram os outros 2 do grupo, eram 5, a se mudar para o Rio de Janeiro para estudar essas coisas e também para salvar o mundo da ameaça dos extraterrestres malignos e de um ser maligno de uma outra galáxia que queria foder com a humanidade. Afinal de contas, Selacanto provoca o maremoto, né? O que é isso? É um palíndromo? Não, cara, isso é aquele... Era National Kid que tinha... E na época, teve uma época aí que o pessoal saiu pichando nos muros essa frase, que era uma frase lá daquela série japonesa, National Kid. Olha o Paulo Diógenes lembrando aqui. É que eu não sou dessa época aí, mas... Ricardo, Nacional Okido. Nacional Okido. Então, aí voltando ao Viajando na Maionese Astral, eu parto da história da Dinamarca para contar a história presente desse grupo de amigos no qual eu me incluo. E na Dinamarca eu era o líder, quer dizer, eu era o filho do líder lá da escola, mas que abdicou do poder para, enfim, não quis seguir, né, não quis ser um líder, né, lá da escola esotérica. E aí me botaram como líder, cara, do grupo na vida atual. Passaram esse pepino para você. Agora, cara, eu não queria que você contasse o livro todo, não. Peraí. Eu quero que você diga pro pessoal aí como é que faz para adquirir o livro. Então, aí no livro eu conto as peripécias, tanto desse grupo de amigos na suposta vida do século XIV na Dinamarca, como na vida atual no Brasil. Tem muita história louca, muita história divertida, pitoresca, absurda mesmo, fica até difícil de acreditar, mas tudo que tem no livro é verdade. Eu precisei também ficar muito tempo pesquisando outras versões, porque eu lembrava o fato de um jeito, mas eu podia estar lembrando errado. Então, eu fui conferir com os outros integrantes a versão dele dos fatos, né? E aí o resultado é um livro que mistura esoterismo com ateísmo, com filosofia, mas também conta, grande parte do livro também conta a minha vivência em Fortaleza, no Rio de Janeiro, em São Paulo, com a arte, com a cultura, com a boemia. E aí muitos amigos vão se identificar, né, com essas histórias, tanto artísticas e culturais, quanto as histórias místicas, né? E também tem um pouquinho de sacanagem, viu? Porque não consigo ficar muito longe, né, do sexo, drogas e rock and roll, né? Apesar de muito estômago, né, para isso. Eu quero dizer para vocês que estão acompanhando que o Ricardo é, para mim, um dos melhores contistas brasileiros que eu já li. Eu tenho essa certeza e eu acho que é importante que a gente tenha conhecimento e vá buscar essa... antes da gente conversar, eu estava lendo esse aqui, A Pensão das Crônicas Dadivosas, que é um livro super interessante, muito gostoso de ler, muito interessante de ler. E esses são crônicas, né? É um livro de crônicas, por isso que eu estava falando que é um dos grandes cronistas que eu gosto de ler muito. E aqui tem umas pitadas também, Ricardo, de esoterismo.
Então, de vez em quando, você vai topar aqui com o tema do esoterismo, ou alguma citação, alguma menção. Como é esse teu apego a esse tema? Eu gosto muito de estudar religião e mitologia comparada, né? E psicologia do inconsciente, a psicologia junguiana, os estudos mitológicos de Joseph Campbell, e, e, fico muito emocionado com esses temas, assim, me tocam bastante. Eu sou ateu hoje, atualmente, né? Não sou mais o esotérico que eu era antes, não sou mais o religioso que eu já fui, mas eu continuo me interessando pelo estudo das religiões e do esoterismo. E tento expressar meu fascínio por esses temas através do meu trabalho, nos contos, nas crônicas, como você percebeu aí no Pensão das Crônicas Dadivosas, né? Mas eu queria voltar só um pouquinho aqui ao Viajando na Maionese Astral, para homenagear dois grandes amigos que foram fundamentais na minha trajetória de vida e na minha trajetória literária também como escritor, que são Ana Cláudia Domene e Moacir Bedê. Exatamente, o músico Moacir Bedê, que mora em Fortaleza, e a Ana Cláudia Domene, que atualmente mora nos Estados Unidos, mas que é de São Paulo. Eles eram dois dos integrantes desse grupo abirobado, né, mítico abirobado, né, da Dinamarca. E olha só eles aqui. Eles estão aqui com a camiseta É Golpe no Brasil, que foi feita, né, para protestar contra o golpe contra a presidente Dilma, que, aliás, é a camiseta que eu estou, em homenagem a eles. Está aqui ao contrário, mas ó, É Golpe no Brasil! Isso aí tem muito a ver com aquele momento. Ainda, com aquele momento, né? 2013 e 2014 foram os anos daquelas manifestações, contra o governo da presidenta Dilma, e ano de Copa das Confederações e Copa do Mundo, né? Então tem muita coisa a ver. Muita coisa. Então, aqui, minha homenagem, ó, aqui estamos nós, nesta vida, né, atual, eu, Ana Cláudia Domene... Recua um pouquinho para focar melhor, tá mal focado. Moacir Bedê, grande guitarrista, flautista, um músico espetacular que tem uma história muito bacana, nós somos amigos também, a Ana Cláudia eu não conheço. Exatamente. Aí tem o seguinte, para apimentar mais a história do livro, a Ana Cláudia Domene era uma dançarina na vida na Dinamarca, né? E o Moacir Bedê era colega dela, era uma dançarina. Aqui estou eu e Moacir Bedê na Dinamarca do século XIV, ele se chamava Andrija. Isso é nome de gente? Andrija. Aliás, é nome de dançarina mesmo, né? Andrija, olha só, Andrija. Olha só como o Moacir Bedê piorou do século XIV. Sobrou pro Bedê isso aí. Pois é, eu também dei uma piorada boa de lá para cá, mas o Bedê piorou muito, viu? Olha só, a gente tinha um Larry White aí. Eu e ele, era o Aidon, meu nome era Aidon, e o nome do BD era Andrija. E nós ainda bem que era na Dinamarca, né? Aidon. Se fosse aqui no Ceará, seria aí dentro, né? Ah, pois é, aí dentro. Olha o tamanho do meu pau ali, do Machado ali, é o Machado, viu? É o Machado. O pau do Machado, tá vendo? O pau do Machado, olha o tamanho ali, ó. Cara, Ricardo, diz aí pro pessoal como é que faz para ter acesso ao livro, como é que compra, como é que recebe, se pode, eu posso contar e ter um exemplar autografado com dedicatória. Pode comprar o livro físico, em Fortaleza tem na livraria La Marca, lá no Benfica, ou diretamente comigo, pode ser também.
E também pode ser pela internet, entre em contato, mando pelo correio para qualquer lugar do Brasil. E também o livro eletrônico, diretamente comigo em PDF e também na Amazon, também lá pelo Kindle. Aí é só procurar, digitar, Viajando na Maionese Astral, que vai chegar a algumas dessas opções aí. E você encontra o Ricardo aqui no Instagram, no Ricardo_Kelmer. Não é Ricardo Kelmer, é Ricardo_Kelmer, não é isso? No Facebook também. Isso, exatamente. Estou aí em todas. Beleza. Cara, olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu vou fazer aqui, vai aparecer invertido também. Vou fazer aqui o sorteio dos números que a gente prometeu. São 3. Mas antes disso, eu posso falar só sobre a oficina? Pode, claro. Mas deixa eu só fazer aqui Bem o primeiro. rapidinho. O primeiro. Você quer fazer o sorteio logo? Tá bom. Fazer aqui. Então, vamos sortear aqui um número entre 1 e 35. Número 32. Vamos ver que alguém aparece aqui. O número 32. Ricardo, pode falar da oficina de roteiro, é isso? Não, a oficina de roteiro de seriado de humor eu fazia antes, e com a experiência eu montei agora uma nova oficina, mais abrangente. Então, tem um potencial de interesse maior por parte do público, que é a oficina de escrita interativa. Daqui a alguns dias eu vou divulgar nas minhas redes sociais, para quem tiver interesse. O que é escrita interativa? O que é que a gente pode, como é que a gente pode definir escrita interativa? Esse nome interativa é basicamente porque as aulas são num ambiente interativo do WhatsApp, uma turma de 6 alunos, 6 a 8 alunos no máximo, em que os alunos fazem exercícios individuais, mas também exercícios em grupo. E esses exercícios em grupo visam o desenvolvimento da crítica e da autocrítica, e também da capacidade de criação coletiva. Porque, no fim da oficina, nós fazemos um livro. Nós produzimos um livreto de bolso, e esse livreto de bolso fica para os alunos, para eles darem de presente, presentearem seus amigos, seus familiares, com trabalhos dos alunos da oficina. E, evidentemente, ela não foca apenas na questão da interatividade, mas também na questão da criatividade, de exercícios que visam a instigar a criatividade dos alunos. E isso é feito até mesmo de maneira fora da aula, no dia a dia do aluno. E eu vou usar a técnica como professor e coordenador das oficinas de roteiro para a televisão, para também ajudar essas pessoas que querem desenvolver sua técnica de escrita, mesmo sem pretensões de ser escritor. Cara, legal isso aí, porque é mais uma vacina contra a ignorância, né, cara? E cada aluno desses pode ser um multiplicador de informações que imunizem, ou que ajudem a imunizar outras pessoas contra essa epidemia, né? Cara, eu queria fazer aqui mais outro sorteio do segundo CD do Belchior Blues. Aí, tá? Belchior aqui, dando vai sortear. Aqui, ó. Então vamos para o segundo número 26. Número 26. E vamos para o terceiro e último. Vou tentar de novo aqui. Número 11. Então, os números 32, 26 e 11, a gente vai localizar já quem ganhou. E eu vou manter contato aqui e dar um jeito de entregar esse CD do Belchior Blues. Eu sei que CD é uma coisa meio demodê, né? Mas tem um CD aí que é um projeto executado em 2014,
mas ainda é super, super atual, como é a obra do Belchior. Olha aí quem está aqui também, chegando aqui, foi a Valesca Cavalcante, Felipe Araújo, jornalista, deixando aqui um abraço aqui para a gente. Lenira Sena acompanhou a gente, Vera Santiago, Paulo Diógenes, eu estava aqui, já disse aqui para o Paulo Diógenes que a gente precisa marcar aqui uma live também. A Carmen Glícia chegou aqui. Carmen Glícia, Cláudia Oliveira, grande Diógenes, queridíssimo. Maísa Assunção, Ronaldo Cavalcante, cara, um dos maiores ilustradores da música, ilustrador da música cearense, eu posso dizer, da música Ronaldo, brasileira. Vamos participar do Flor de Resistência, viu, Ronaldo? Não esqueci do convite que eu lhe fiz lá no bar do Opa, não, viu? Kelly Schilling, jornalista. Ju Fileto, Ateu com Orgulho. Regina Mourão. Deixa eu ver aqui. Pão e Vinho. Não, tá aqui. Undermoon. É a Bruna, lá de Floriano, no Piauí. Deixa eu ver aqui também. Caroline B. da Silveira. Tem muita gente boa. Moacir Maia, olha aqui, Moacir Maia. Javali. Eita, o cara do Por isso que eu estava sentindo um cheiro de meiota com sardinha e cebola lá do Quina Azul. Essa história do Quina Azul, um dia a gente vai fazer uma live para contar isso aí, cara. Vamos, aí quando for contar tem que falar disso aqui, viu? Ainda tem isso aí, cara. Copia para mim, por favor, que eu não tenho mais o meu, não. Olha aí, tanto faz Roberto Maciel, como tanto fez Ricardo Kelmo, aí, ó. Aí, olha aí. Cara, vamos dar uma melhorada nessa arte aí, vamos melhor qualificar isso aí. Tá muito feio, cara. Olha aí, rapaz. Nossa experiência com a poesia marginal dos anos 80 cometeu essas mal traçadas linhas. Como tanto fez. Ricardo, cara, olha, daqui a pouquinho o nosso querido Instagram vai começar a contar o tempo aqui. Eu quero muito te agradecer. Olha o Zé Paulo de Araújo aqui, cara. Chegou o Zé Paulo aqui também. Zé Paloma! Falou em Quina Azul. Deixa eu te agradecer aqui. Falta o Nestor e Basílio. Eu quero te agradecer, Ricardo, a participação. Eu acho que a gente teve aqui uma conversa muito legal. O Roberto Lessa está dizendo aqui que está roots, e está mesmo. E quero agradecer, a Fernanda está dizendo que vai vender na Beira-Mar. O Wilton Bezerra, grande nome do nosso esporte, do nosso jornalismo esportivo. Vou ter aqui. Então, cara, eu quero agradecer muitíssimo a você, as pessoas que acompanharam a nossa live. Quero agradecer o pessoal que participou aqui do sorteio. Vou dar um jeito de... Nestor, vamos não, o Zé Paulo dizendo aí, vamos não, né? Então, eu quero muito agradecer a presença de todos. Foi um encontro super legal para mim. Isso aí tem gosto, sabor de boas lembranças, de boas noitadas realmente que a gente passou junto, que a gente se divertiu, que a gente trocou ideias. O Zé Paulo está dizendo que chegou tarde. Chegou mesmo tarde, Zé, mas depois a gente conta com você em mais um encontro. Sessão puxão de orelha. Vai pagar a próxima meiota. Com sardinha. Pessoal, pois eu agradeço muitíssimo a atenção, agradeço dizer que foi um prazer receber o Ricardo aqui na nossa Coluna da Hora, lembrando que a partir deste nosso episódio aqui, a gente vai estar também no Spotify, vai transformar esse conteúdo em podcast. Então vai estar lá disponibilizado lá, coloca lá Coluna da Hora, tracinho Roberto Maciel, vai encontrar então esse nosso conteúdo desse nosso primeiro encontro. E espero que em outras ocasiões, Ricardo, quando você estiver lançando o livro, a gente possa fazer aqui um bate-papo aqui. O Zé Paulo está dizendo que vai ver no replay. E eu agradeço muitíssimo, Ricardo, valeu mesmo, presença aí do nosso bar do Bigodudo. Foi muito legal conversar sobre o Belchior, sobre a arte do Belchior,
sobre as nossas vivências, sobre esse momento. É um momento de angústia, mas é um momento também que a gente pensa em se articular, pensa em se organizar para superar essas dificuldades que são gravíssimas, mas que não são intransponíveis. Ricardo, está contigo, pode falar. Obrigado, Betão. Você, como sempre, sendo um exemplo para nós de resistência, de sobrevivência e de coerência. Muito bom estar do seu lado, cara, nessa existência. Grande prazer revê-lo. Valeu, cara. Um abração muito forte para você. Então a gente se vê mais aqui. Vai ficar gravado esse conteúdo no IGTV e a gente na próxima quinta-feira vai estar com esse conteúdo já no Spotify. Beleza? Valeu, um abração a todo mundo. Valeu, tchau. Falou, obrigado. Tchau.